Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Calassi. E nesse videozinho aqui a gente vai ver o que a gente tem que fazer nessa reta final pro Enem. Nesse momento que eu tô gravando esse videozinho aqui, falta aí 2 meses e umas 3 semanas pra provinha do Enem. E aí muita gente começa a entrar em desespero. E eu quero trazer a solução aqui pra você nesse vídeo, te mostrar coisas que você nem sabia e nem tinha ideia que podia existir pra te ajudar nessa retinha final aí. Então bora, vem comigo, vem com o Joe! Eu queria começar o vídeo falando o seguinte: eu já estive no seu lugar há um tempinho atrás, porque minha cara é de bebê. Lembrando que todo ano eu faço a provinha do Enem, mas em 2013 eu tava lá fazendo a prova do Enem pela terceira vez que eu fiz, em 2011, 2012, 2013. E eu sei que nessa retinha final, faltando aí 2, 3 meses, 1 mês, começa a vir uma série de, muitas vezes, pensamentos que geram desespero, a gente acha que não tá sabendo de nada, a gente fica perdido, o que eu faço? Será que eu reviso matéria? Será que eu estudo mais? Será que eu faço mais exercício? Será que eu refaço exercícios que eu errei? E aí uma série você fica meio perdido. E eu quero te ajudar nesse videozinho aqui. Eu me recordo uma vez, até hoje, assim, eu nunca esqueci desse momento. Eu tava no cursinho, e aí eu me lembro que eu tava estudando geografia. E aí eu tava estudando pra fazer uma listinha lá de geografia de 15 exercícios, né? Era um material de revisão, faltando 1 mês. E aí eu estudei e falei, cara, agora eu tô manjando geografia. Agora deixa com o pai, que agora eu vou vomitar nesse exercício aqui. Aí eu fiz os exercícios e eu achei que eu tava mandando bem. E eu me lembro que era 15 exercícios, eu acho que eu não sei se eu acertei 6 ou 7 questões, foi mais ou menos por aí. Eu errei, 8, 9 questões. E aí eu fiquei frustrado, cara. Eu falei, caraca, eu achei que eu tava manjando do conteúdo e agora eu vim aqui e vou mal na parada. Meu Deus, imagina isso aqui que acontece na hora da prova do Enem. E aí começou a vir uma série de pensamentos. Eu me lembro que eu liguei pro irmão e falei, velho, mano, e se der branco, eu não tô preparado pra prova. Eu me lembro que eu comecei a entrar em desespero. É normal isso, tá? E muitas vezes a gente vai chegando no final do ano. Eu vou contar uma outra história aqui de 30 segundos. Eu me lembro também que tava no final do ano. Uma professora chegou pra mim e falou o seguinte. Ela colocou uma questão difícil e a maioria da galera errou. E ela falou, gente, a gente tá chegando, a prova tá chegando. E aí ela deixou a galera na sala aterrorizada. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu não sei nada de biologia, eu não sei nada de biologia. Não sei nada, já era. Ixi, vou mandar muito mal na prova. E aí foi muito doido, porque ela começou a fazer uma série de perguntas de conteúdo que ela já tinha passado. E a galera foi respondendo. Então foi reativando em mim a esperança de falar, pô, mas eu sei o conteúdo, eu tô estudando, eu estudei, fiz vários exercícios. Então a gente também fica com esse pensamento de, meu Deus, eu não sei nada, eu vou mandar mal. E não é assim, tá? Relaxa, que se você tá estudando, você já tem algum conteúdo e você já tem alguma bagagem. Então não precisa entrar em desespero e achar que você não sabe nada. Mas agora, seguinte, imagina se você soubesse nessa retinha final aí, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, falta 2 meses e algumas semanas, mas nesses últimos 2 meses, nesse último 1 mês, se você soubesse ali exatamente os conteúdos que com certeza vão estar caindo ali na provinha do Enem, pelo menos aqueles 80%, se você destinasse a atenção para aqueles conteúdos em específico. É isso que eu quero fazer nesse videozinho aqui. Então é uma baita oportunidade que você vai estar tendo, vendo esse vídeo até o final. Não adianta você ver esse vídeo pela metade, porque as informações é do começo ao final. E é o seguinte, eu sei que cada um tá em uma etapa. Tem gente que tá estudando desde o começo do ano, tem gente que tá fazendo a prova pelo Enem 1, 2, 3, 4, é a 5ª vez que tá fazendo a prova do Enem. Tem gente que estuda 20 horas semanais, tem gente que estuda 5 horas semanais de matemática. Então cada um tá em um ponto. Mas eu pensei em alguns desses pontinhos e eu vou trazer isso pra vocês. Antes de mais nada, o que a gente tem que entender? Eu vou mostrar uma tabelinha aqui pra vocês da recorrência de cada conteúdo rapidamente, pra gente dar uma refrescada aí na cabeça do que a gente precisa saber, se esses conteúdos são difíceis, fáceis, qual que é a recorrência deles, o que engloba aquele conteúdo, tá? Então antes eu vou mostrar isso e depois a gente vai vir para cada tipo de pessoa. Selecionei 3 tipos de alunos que já eu vou falar, tá? E uma coisa muito importante, para quem me acompanha sabe que eu sempre tô falando, Enem é padrão, é padrão, é padrão. E a gente vai conhecendo esses padrões. É uma série de padrões, até na recorrência, até na forma de cobrar uma questão de maneira contextualizada. Tudo o Enem tem um padrãozinho. E à medida que a gente vai pegando a manha nisso, a gente vai ficando muito melhor na provinha. Não é só conhecimento matemático que você precisa. Dito isso, o que a gente sabe? Tem questões que é certo, que é certeza que vai cair na sua prova.
É certeza, eu posso falar que com certeza vai cair uma questão de escala. Eu posso afirmar isso. É tipo a chance de ganhar na Mega Sena de não cair uma questão dessa. Porque é estatística, desde 2009 até 2021, todos os anos no Enem regular e no Enem PPL cai uma questão de escala. Pelo menos uma. Tem Enem que já caiu 2, tem Enem que já caiu 3 questões. Então eu posso afirmar isso. Eu posso afirmar também que vai cair uma questão de projeção ortogonal. Então tem uma série de padrõezinhos que eu sei que vão cair essas questõezinhas. E eu já quero te fazer um convite. Toda segunda-feira, começou essa semana que eu tô gravando o vídeo. Toda segunda-feira, 7 horas da noite, a gente tá fazendo lives aqui no YouTube, tá? Eu abordando essas questões. Então vão ser 12 lives até a provinha do Enem. Já rolou a primeira, que eu vou estar colocando conteúdos e a gente vai estar fazendo exercício juntos nas lives, tá? Do mais fácil até o mais difícil. Que quando você assiste essa live, por exemplo, rolou a live de unidade de medida, na hora que você assistir essa live, você vai sair sabendo a unidade de medida e você vai ter certeza que vai cair uma questão, pelo menos uma questão de unidade de medida. Ou seja, se você assistir essas 12 lives aqui, no mínimo, você vai sair dessas 12 lives, só de você assistir, fazer os exercícios, você vai sair falando assim, cara, eu garanto 15 acertos, pelo menos, a mais na prova, a mais. Que é um conhecimento que só nas lives você vai ver, você vai falar assim, tá, essas 15 questões aqui, eu já vou garantir a mais, beleza? Então, não sei, tem gente que fala assim, ah, Felipe, segunda-feira à noite, horário de descansar. Ô, Teló, me ajuda. Teló é o cara que edita. O que eu falo pra essa galera? Eu faço uma live, mostro uma questão que vai cair na prova. Tem gente que não vai comparecer, tem gente que não vai ver. Não sei. E aí prefere estudar 5 horas de coisas que não caem no Enem. Tá, Felipe, eu tô exaltando. Começa, porque começa... É o poder da cafeína. Felipe, você vai morrer tomando café. Calma, segura. Então é o seguinte, tá rolando live toda segunda-feira de questões que vão cair na prova do Enem 7 horas da noite. Então não perca tempo, vai lá, já ativa o lembrete, se inscreve aqui no canal, curte o canal e seja por dentro, beleza? Então, sem mais delongas, vamos saber o que a gente precisa estudar, tá? Vamos ver essa tabelinha aqui da recorrência de cada conteúdo. Então bora lá. Ó, seguinte, eu vou falando aqui as matériazinhas, tá? E aí eu não sei se o editor vai colocar essa imagem na tela, se ele vai escrever isso, eu não sei. Se ficar ruim, a culpa é do editor. Então vamos lá. Nessa tabelinha aqui, a primeira matéria que a gente está vendo aqui nessa tabelinha é matemática básica. Qual que é a média de questões que caem em matemática básica no ano? 19,2 questões, ou seja, em média tem 19 questões ali na provinha de matemática do Enem. Felipe, o que é matemática básica? Lembrando que aqui, ó, a gente tem os tópicozinhos que estão em verde, que em geral são questões fáceis, tá? Tem questões de matemática básica que são questões difíceis, mas em geral são questões fáceis, a maioria. O que está em amarelo aqui são questões, o conteúdo envolve questões médias e o que está em vermelho é conteúdo que envolve questões difíceis, tá? Felipe, o que é matemática básica? Antes de a gente continuar aqui nessa tabelinha, nessa primeira tabela, vamos para a segunda tabelinha aqui, ó. Matemática básica engloba os seguintes conceitos e subtópicos: razão e proporção, porcentagem, interpretação de gráfico, lógica, unidade de medida, escala, matemática financeira, MMC e MDC. Se ligou, tchuck. E aí a gente tem a recorrência de cada um desses carinhas aqui. Isso só para você ter noção. Continuando aqui as outras matérias, em ordem do que mais cai, depois a gente tem geometria espacial, geometria plana, estatística, probabilidade e tem a frequência média de cada conteúdo. Você pode tirar um print, dar um pause e dar uma analisada nessa tabela. Eu não vou passar aqui tópico por tópicozinho, mas a gente sabe alguns conteúdos que são difíceis e que a recorrência é pequena, ó. Função de segundo grau, função logarítmica, análise combinatória, já cai mais ou menos em média 2 questõezinhas, mas é a matéria mais difícil do Enem, vale ressaltar isso, tá? Enfim, a gente tem esses carinhas aqui, conjunto lá, a matéria que menos cai, depois matriz. Dito que você sabe também o que é matemática básica, ou seja, unidade de medida, razão e proporção, escala, porcentagem, matemática financeira, interpretação de gráfico, MMC e MDC e questões de lógica, tá? Dito isso, é o seguinte, eu quero passar um cronograma assim, a ideia central do que eu, Felipe, faria se eu estivesse no seu lugar. E aí eu separei em 3 tipos de alunos, o aluno A, B e C. O aluno A, eu coloquei na categoria dele estar estudando acima de 16 horas por semana na parte de matemática, né? 16 horas por semana não quer matéria, não. É um aluno que estuda acima de 16 horas de matemática, tá? Esse é um aluno bom, tá ali um pouquinho acima da média, que eu considero um tempo adequado para estudar, acima de 16 horas. Considero aí na faixa de
15 e 16 horas, um tempo muito bom. Show! O segundo aluno vai ser o aluno que está estudando entre 8 e 16 horas, o que eu faria se fosse esse cara, que se eu estudasse 8 e 16 horas, obviamente se eu fosse o cara eu tentaria estudar o máximo possível, tá? Mas se eu só conseguisse estudar de 8 a 16 horas. E o aluno C é o que estuda menos de 8 horas por semana. Sei lá por qual motivo você estuda menos de 8 horas por semana, tem algumas exceções, obviamente. Tem gente que, pô, Felipe, eu sou pai, ou então eu sou mãe, tenho 2 filhos, tenho outro trabalho e eu só consigo estudar 6 horas de matemática por semana. O que eu faço para conseguir aumentar minha nota de matemática no final do ano? É isso que eu vou estar passando aqui para você, tá? E antes de mais nada, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Você já curtiu aqui? Já curtiu esse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Eu sei que você olha isso e eu tô falando isso, tá entrando no seu vídeo, tá saindo outro. Pelo me ajuda, velho. O que a gente faz pra galera se inscrever no canal, mano? Entrar aí pro canal bombar. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma lei universal que chama lei de correspondência. Quando uma pessoa te ajuda, quando você ajuda uma pessoa, a lei do universo colabora contigo e as energias voltam. Então, eu tô te ajudando com esse conteúdo. Você retribui, se inscrevendo no canal, mandando esse vídeo pra galera. Então você ajuda o seu amigo mandando o vídeo pra ele e esse cara depois, ele, sei lá, o universo te ajuda, mano. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá, o primeiro tipo de pessoa é a pessoa A. E aí vale ressaltar uma coisinha rapidaço aqui, que é o seguinte. Cada um tá em um nível, tá? Como assim, Felipe? Tem gente que tá estudando desde o começo do ano, tem gente que vai estar começando a estudar agora, tem gente que tá no 5º ano de cursinho, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que já tem a base. Que barulho é esse, mano? O que tá acontecendo? Terremoto? Do nada, não sei se dá pra vocês escutarem. Começou a tremer aqui, que doideira é essa? Então bora lá. Então cada um tá em um nível, tá? Pra eu falar o que eu faria em cada uma dessas situações, porque são, sei lá, são dezenas de situações. Por isso que eu tô separando só essas 3 e você tenta levar em consideração esses aspectos que eu falei. Pô, você tá estudando desde o começo do ano? Pô, é a 2ª, a 3ª e a 4ª vez que você tá fazendo o Enem? Tenta levar isso em consideração, tá? Mas vamos lá. Se eu fosse o aluno A, o que eu faria? Eu estudaria todos nessa reta final, tá? Eu começando a estudar agora, aí faltando 2 meses e pouquinho pro Enem. Eu tentaria estudar todos aqueles conteúdos que eu coloquei na tabelinha, se eu sou um aluno que estudo mais de 16 horas por semana. E eu tiraria um pouco o foco, não quer dizer que eu não veria essa matéria, tá? Esse conteúdo, mas eu tiraria um pouquinho o foco em 3 matérias. Função de 2º grau, função logarítmica e análise combinatória. Eu iria ver de uma maneira um pouquinho mais superficial, ia fazer as questões mais fáceis do Enem dessas matérias, tá? Não ia ficar bitolado nessas matérias. Show! E se eu fosse o aluno B, que está estudando entre 8 a 16 horas por semana, matemática, o que eu faria? Vamos lá. Eu estudaria tudo, exceto algumas matérias que eu vou falar agora. Então presta atenção. Felipe, eu não estudaria função logarítmica, eu não estudaria função de 2º grau, ou seja, eu não chegaria a olhar esses conteúdos, tá? Ou lembrando, o ideal, obviamente, é você ter começado a estudar desde o começo do ano, ter visto todos os conteúdos. Então a gente está colocando o vídeo aqui para, dependendo do nível que você está, o ponto que você está, tá? Pelo amor de Deus, não veja esse vídeo e fala, não, eu estou estudando bem, estou estudando aqui 20 horas por semana, então não vou estudar esses conteúdos não. Então, entre na sua categoria. Então, beleza. Então, de 8 a 16 horas, eu não estudaria função de 2º grau, eu não estudaria função logarítmica, eu não estudaria conjunto, a gente viu a recorrência de 0,2 questões para Enem, só caíram 2 ou 3 questões de conjunto. Não estudaria conjunto, função de 2º grau, função logarítmica, não estudaria a parte de trigonometria um pouco mais avançada, isso é, função trigonométrica, eu estudaria o básico, tá? O que é o básico? Teorema de Pitágoras, isso, razão trigonométrica e semelhança de triângulo, tá? Eu estudaria basicamente isso. Na parte de trigonometria, não estudaria a parte aprofundada. Outro conteúdo que eu não estudaria análise combinatória, tá? Então esses conteúdos, ó, eu deixaria esses caras em stand-by. Não estudaria esses caras nessa reta final agora. Show! Então é isso que eu faria se eu tivesse ali no aluno B estudando entre 8 e 16 horas semanais de matemática. E o aluno C, Felipe, o que você estudaria se você tivesse ali conseguindo estudar menos de 8 horas semanais? Eu iria ver 5 tópicos. Dominar esses 5 tópicos aqui. Felipe, quais são eles? Matemática básica, o básico de trigonometria, que eu já falei, razão trigonométrica, teorema de Pitágoras e semelhança de triângulo, geometria plana, geometria espacial e estatística. Deixa eu te falar uma parada. Esses 5 tópicos aqui corresponde a 75% da prova, 80% da prova. É entre 33 e 35 questões que caem com esses 5 tópicos.
Ou seja, você que está vendo isso aqui, independente de qual nível que você esteja, esses 5 conteúdos que você tem que mitar. Você tem que saber de frente para trás, de trás para frente, você tem que fechar o olho e conseguir fazer a questão desses conteúdos, tá? E aí é o seguinte, dito isso, o que vai acontecer? Já uma prévia e um spoiler aqui. Dia 21 vai ser a provinha do Enem, a primeira parte, primeiro dia. O segundo dia vai ser dia 28, 2 domingos, se não me falha a memória. No dia 22 de novembro vai ter uma super live, motherfucker, no YouTube, resumão de matemática básica. No dia 23, 24, 25 e 26 vai rolar um intensivão no Zoom de 7 horas da noite e não tem horário para terminar, porque eu quero a galera sangue nos olhos. Felipe, interessante, como é que eu faço para participar disso? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui se você tiver interesse. Lembrando que são vagas limitadíssimas, não estão abertas no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas você já pode preencher lá se você tiver interesse em participar desse super intensivão, que vai ser uma parada assim, insana. Não tô falando isso da boca pra fora, não, vai ser insano mesmo, vai ser pra galera, pro cérebro derreter, mas para você chegar na pontuação que você quer, para aumentar sua pontuação em matemática. Ah, e tem uma coisa que muito importante que eu preciso salientar desses tipos de alunos aqui. Obviamente depende de algumas outras variáveis que eu já coloquei aqui, se você está estudando desde o começo do ano, a sua facilidade, se você está fazendo, se você é o primeiro ano que você vai tentar o Enem, se você está tentando tem mais tempo, enfim, tem várias variáveis que você vai tentando adequar aí, tá? De acordo com o seu nível, pelo amor de Deus. E nunca tente não optar pelo simplesmente o mais fácil. Não, Felipe, eu estudo 20 horas semanais, então vou estudar só esses 5 toques que você falou. É, filho, faz isso. Você tá bacana, joinha, don't do it. E olha só, uma parada muito legal é o seguinte, porque eu tô gravando esse videozinho aqui 2 meses e algumas semanas pra prova. Tem gente que vai estar assistindo esse vídeo 1 mês antes, 3 semanas antes, 2 semanas antes, 1 semana antes, 1 dia antes. Não duvido que tem gente que vai estar assistindo esse vídeo. O que eu faço? Meu Deus! E é o seguinte, vai ter comentário nesse vídeo aqui 1 dia antes. Socorro! Sempre tem. O que acontece? Se eu... Tô colocando uma das possibilidades, tá? Tem gente que vai estar chegando aqui nesse vídeo 1 mês antes e ele vai estar vendo essas categorias. Vamos supor que eu cheguei nesse vídeo aqui 1 mês antes e eu, nesse exato momento que eu estava vendo esse vídeo, eu comecei a estudar para o Enem. Só que eu estudo 25 horas semanais. Eu vou estudar 1 mês igual um psicopata, louco. Matemática assim, cabuloso, 25 horas semanais. Eu vou me enquadrar no grupo A? Não, eu não vou ver todas aquelas matérias. Eu iria ver o que a galera vai estar vendo no grupo C devido ao tempo. Eu iria ver esses 5 tópicozinhos aqui, tá? De matemática básica, o básico de trigonometria, geometria plana, geometria espacial e estatística. Agora, se você tá chegando nesse videozinho aqui agora, até 2 meses e 1 semana, eu iria fazer o que exatamente eu falei aqui em relação ao grupo A, B e C, tá? Lembrando que tem aquelas variáveiszinhas. Então, é isso, espero que você tenha gostado. E eu vou estar te esperando na live segunda-feira, toda segunda-feira, daqui até o Enem. Então, tamo junto, obrigado pela atenção e é nóis!